Pronto, vamos para a revisão 2, tá certo? A revisão 2. Revisão 2. Sim, eu deixei na revisão 1 algo que ficou incompleto. Então vamos lá. Se eu tenho A vezes A, lembre-se que é A que multiplica A, certo? Na multiplicação, eu só posso fazer aquela soma dos expoentes, porque lembre-se que aqui seria A elevado a 1 e B elevado a 1. Se eles conservam a base, somos expoentes se forem iguais. Mas se forem diferentes, não posso. Então, repete-se. A vezes B, aliás, A vezes B, né? É igual a A vezes B. E a ordem não importa. Ou B vezes A, certo? A ordem não importa. A vezes B é igual a B vezes A. Mas A vezes B é igual a A vezes B. Eu não posso alterar nada. Na divisão, mesma coisa. A sobre B é igual a sobre B. Eu não posso alterar porque as bases são diferentes. Então, eu não posso subtrair os expoentes, como eu fiz quando era A sobre A, certo? E agora, A sobre B é diferente de B sobre A, ok? São diferentes, não são iguais. Então, só na multiplicação que não, essa diferença, essa mudança de lado não importa, mas a divisão importa sim, ok? Vamos agora para a raiz quadrada. Raiz quadrada de A é igual a raiz quadrada de A. Por quê? Porque na raiz quadrada eu só posso tirar o número se ele tiver com um expoente compatível com a raiz. Lembre-se que na raiz quadrada, isso aqui é como se tivesse aqui, é um 2 aqui, certo? Mas como um 2, um 2 aqui, ou um 2 aqui, certo? É raiz quadrada por causa disso, porque poderia ser escrito como sendo raiz quadrada, certo? Só que a gente só começa a colocar esse termo a partir de raiz cúbica, que seria o 3. Aí na quadrada não, a gente deixa sem nada. Então a gente tem que saber que isso aqui é raiz quadrada. Teve desse 2 que era para aparecer, mas não aparece. Então isso aqui é igual a isso. Olha, raiz quadrada de A também pode ser igual a A elevado a 1 sobre 2, certo? O 1 veio do A. Lembre-se que o A sozinho está elevado a 1, ok? E de onde veio esse 2? Veio da raiz. Aqui não é um 2? Então, eu peguei essa raiz quadrada e transformei em 2. Se fosse raiz cúbica, seria transformado em 3, assim por diante. Então, raiz quadrada de A é igual a A elevado a 1 sobre 2, ou meio. Mas, como eu não posso fazer nada, então raiz quadrada de A é igual a elevado a 1 meio, que é igual a raiz quadrada de A. Então, não alterei nada, certo? Tu vai entender melhor quando a gente tiver com raiz de um número ao quadrado. Como você disse aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Mas por quê? Seguindo o mesmo raciocínio desse aqui, certo? Seguindo esse mesmo raciocínio. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado, certo? Que é o quadrado do A. Lembre-se que aqui foi o 1 que apareceu, certo? Seria raiz quadrada de 1. E esse 2 de baixo veio da raiz. Então, raiz quadrada de A ao quadrado é igual a ao quadrado elevado a 1 meio. Esse 1 meio também veio da raiz, certo? Então, o que é que acontece? Se esse 1 meio veio da raiz, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar na potência, eu multiplico esse número por esse, a multiplicação, certo? Eu não vou elevar isso aqui a isso não. Eu vou multiplicar os expoentes. Eu vou multiplicar os expoentes, não vou levar isso a isso não. Então, A que multiplica 1 sobre 2 é A e é igual a A elevado a 2 sobre 2. Certo? Eu peguei e multipliquei. Isso vezes isso dá isso aqui. Mas quem é 2 dividido por 2? Não é 1? Então ficaria apenas A elevado a 1. Mas como a gente não coloca elevado a 1, dá para pôr A. Por isso que raiz quadrada de 2 de A ao quadrado é A, devido a todo esse processo.
ok? Quando a gente estiver fazendo as questões, eu vou te mostrar melhor, tá ok? Você vai entender melhor, mas precisa dessa revisão para entender o que vem à frente. Se eu tenho A mais B elevado ao quadrado, observe que o termo está entre parênteses e o quadrado está fora do parênteses. Então, raiz quadrada de A mais B é o próprio A mais B, porque o quadrado daqui seguiu esse mesmo raciocínio. Certo? Então, raiz quadrada de A mais B é o próprio A mais B. Certo? E assim, vamos lá. Agora, se eu tiver raiz quadrada de A mais B ao quadrado, observe que o expoente 2 está aqui e está perto desta soma. Eu não posso fazer nada. Só se fosse A vezes B, mas como tem A mais B, eu não posso tirar nada daqui. Então, essa soma dentro da raiz é igual a essa soma. Não muda nada, não posso alterar nada. Já neste caso, se eu tenho A vezes B ao quadrado, observe que deixou de ser soma, como nessa. É uma multiplicação. Se é uma multiplicação, eu só posso tirar o termo que tiver elevado ao quadrado, com base nisso aqui. Então, o termo que é ao quadrado é quem? B. Então, o A fica dentro da raiz, porque não está elevado ao quadrado, mas o B que está ao quadrado, ele sai. Então, ficou B raiz quadrada de A. Neste caso de cima, não posso, porque é uma soma. Se é uma soma, eu não posso tirar da raiz. E mesma coisa seria na divisão. A ao quadrado sobre B, eu posso tirar apenas o A. Fica A que multiplica raiz quadrada de 1 sobre B. Por que 1 sobre B? Porque o A estava em cima. Quando o A sai, tem que ter alguma coisa em cima. O A saiu, então quem sobrou foi o 1, porque não tem mais letra. Porque se eu podia colocar aqui dentro de novo, só que quando entrasse de novo, voltaria para cá. Mas a gente não quer saber disso agora não. Então, se eu tenho raiz quadrada de A ao quadrado sobre B é igual a A, porque o termo ao quadrado saiu da raiz, que multiplica 1 sobre B. Certo? Essa aqui é a revisão número 2. Ok?